Gostaria, nessa breve reflexão na TV CMC, falar sobre aqueles que estão pensando em entrar numa dinâmica de casamento, aqueles que também já estão namorando, aqueles que já estão noivos e que vivem esse tempo anterior a essa experiência, que pode ser uma das experiências mais bonitas na vida de duas pessoas, mas também pode ser uma experiência das mais difíceis e traumáticas que podem repercutir durante o restante da vida. O desafio de caminhar juntos, o desafio de caminhar juntos em Cristo, o desafio de caminhar juntos numa relação, no casamento, o desafio de caminhar juntos numa relação familiar. Andarão dois juntos se não tiverem em acordo? É possível andarmos juntos se não formos buscar essa nova maneira de pensar? Nós vemos um exemplo em relação à igreja muito claro, quando Paulo escreveu à igreja de Filipos, quando pediu que eles andassem de modo digno do Evangelho, tendo uma mesma maneira de pensar, lutando com uma só alma pela fé no Evangelho. Jesus recomenda também que nós vivamos como ele viveu, tendo a mesma disposição mental, e Paulo recomenda à igreja de Filipos que tenham o mesmo pensamento, a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, mostrando esse caminho possível de se andar juntos na comunidade da fé, quando as pessoas estão negociando, estão buscando integrar essas duas pessoas que vêm para a relação e que se dispõem a caminhar juntos na companhia de Jesus Cristo, que é o fundamento de um relacionamento familiar e num casamento que pode ser extremamente saudável e pode trazer um relacionamento que perdure e que não passe pela experiência da separação. Fazer uma abrangência muito grande em relação ao casal nas suas diversas possibilidades relacionais e de vivência, igualmente complexas, não são reflexões e abordagens fáceis, mas nós podemos tirar, olhando com uma visão geral, aspectos encorajadores e práticos para repensarmos e revigorarmos os nossos relacionamentos. Primeiro, que quando pensamos num casamento, nós estamos pensando na criação de um novo universo. E quando nós estamos pensando em construir um novo universo, é importantíssimo nós considerarmos e refletirmos que cada membro do casamento, do casal, vem com uma história de vida e uma história de vida única, com um jeito de ser que é reflexo desta herança familiar. No casamento nós temos um encontro intenso, um encontro íntimo de dois mundos diferentes, com suas características e complexidades. E isso traz já de início um grande desafio. Esse encontro dessas duas realidades presentes na vida de cada pessoa gera, claro, uma tensão e uma ansiedade. E é necessário que se coloque então alicerces saudáveis e que se encontre alvos concretos para que se construa então esse novo universo. É por isso, e é interessante pensar, que o fato de duas pessoas terem a mesma convicção de fé pode ser um facilitador, é uma base que ajuda em muito a construção no relacionamento, quando as pessoas confessam simultaneamente que Cristo é o Senhor e Salvador. Isso não é, no entanto, um antídoto quanto ao fracasso no casamento. Não significa que o fato de vocês terem a mesma fé, de confiarem em Jesus Cristo, de terem Jesus como Senhor, não significa que não vão passar lutas e não significa que necessariamente isso vai fazer com que o casamento seja bem sucedido. Nós temos visto na experiência, na comunidade da fé, tantos que casaram no Senhor, que foram sinceros no seu projeto inicial, que colocaram esse alicerce da fé como um valor a ser preservado,
mas que não cuidaram, não nutriram essa relação, não foram cuidadosos onde haviam os desgastes, onde haviam as ofensas, onde não houve a reconciliação, onde não houve a confissão, onde não houve o perdão. É importante perceber que o fato de termos Jesus, ou buscarmos termos uma mesma fé e o mesmo alicerce de fé na construção do casamento, isso é um tremendo facilitador na hora em que nós buscamos o acordo em nossos relacionamentos. Mas não há realidades únicas. Nós temos primeiro que entender que existe um mito de uma relação ideal no casamento e que na maioria das vezes nós não vemos. Nem sempre 2 mais 2, o resultado será 4, se nós não considerarmos e não formos atentos às recomendações de Jesus e da sua palavra. O futuro então do casamento será igualmente proporcional com esta consideração, com essa leitura correta das heranças que chegam para a construção do casamento. Essas tensões que existem e desafios precisam ser enfrentadas, pois dependendo do modo como for elaborada, poderá enriquecer ou empobrecer o relacionamento do casal. O desafio de caminhar juntos no casamento, o desafio de caminharmos juntos como família, de buscarmos uma mesma maneira de pensar, exige esforço, perseverança, para que a gente possa concretizar isso. Alguns alicerces que precisam ser colocados a partir das semelhanças e diferenças das histórias de cada um dos cônjuges. O resultado dessa interação poderá criar um clima afetivo, psicológico, funcional e principalmente espiritual, que também envolve todas as outras coisas que eu citei nessa qualidade de relacionamento. Qual seria então o maior desafio do casal? O desafio maior do casal é viabilizar então uma relação saudável, uma relação encorajadora, uma relação que vai crescendo a cada dia e que não se esvazie no seu significado, que não se deteriore com o passar do tempo e com as situações de tensão e com os conflitos e da própria rotina cotidiana do casal com suas lutas, naquilo que vivenciam no seu dia a dia. Como estruturar então essa relação para que seja possível esse caminho junto? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer e derrubar o mito de uma situação ideal, onde os cônjuges se ajustam perfeita e naturalmente de maneira rápida. Isso não acontece na grande maioria dos casos. Não cabe aqui mais uma visão fantasiosa ou até mesmo irresponsável e nem o outro lado extremamente racionalista e irrealista. Existe sim e deve ser buscado um equilíbrio nessa visão. É necessário que os cônjuges reconheçam a relação como um processo, como algo a ser permanentemente construído de maneira paciente, de uma maneira trabalhosa, mas que é igualmente recompensadora quando nós vemos o resultado e os frutos daquilo que nós estamos plantando de maneira paciente. Em primeiro lugar, devemos estruturar o relacionamento sem desrespeitar o outro. Temos que considerar o outro, buscarmos resposta e caminhos para trabalharmos as diferenças e, lógico, perceber que existem as dificuldades, mas elas, se não forem trabalhadas, nos levarão a processos de fuga e processos de falsas soluções. Considerar o outro é perceber que na relação os dois precisam crescer. O marido precisa crescer como pessoa, a esposa precisa crescer como pessoa. O que acontece normalmente numa relação é que a maioria das esposas, elas se esvaziam no seu significado, na sua necessidade, nos seus sonhos de crescer também como pessoa e vê isso esvaziado por uma superação da presença do marido, às vezes utilizando a sua autoridade de maneira exacerbada, não permitindo que a sua esposa cresça e também construa alvos que vão torná-la uma pessoa bem-sucedida e mais parecida com Jesus. Exemplos de falsas soluções desta questão principalmente vemos a manipulação do outro que oprime e castra
com um autoritarismo que reflete muitas vezes uma luta pelo poder, onde um busca neutralizar o outro em suas reações, em suas iniciativas e em seus projetos. A pessoa ela deixa praticamente de existir quando ela é subjugada pelo outro, pois ela está sendo o tempo todo neutralizada no seu universo, naquilo que estão construindo juntos como casal e como família. Portanto, respeitar envolve a disposição de caminhar e aguardar mudanças que são indispensáveis para uma relação a dois e aceitar algumas coisas que talvez não irão mudar, pois faz parte da individualidade da pessoa, que é bem diferente do individualismo que nós devemos evitar. A individualidade das pessoas é enriquecedora. Não são dois meios que vêm para a relação, são dois inteiros que se casam e que precisam agora aprender a se moldar, a se sujeitar, a se valorizar mutuamente com a direção e na capacitação que Cristo vai dando a cada dia a cada um dos cônjuges. Segundo lugar, nós vivemos um tempo onde todos estão se dedicando profundamente às suas profissões. Momento do estresse em todas as pessoas, em todos os segmentos, principalmente com uma dedicação exacerbada e com excesso de trabalho. Na medida em que nossas energias e tempos são direcionadas somente para as tarefas do trabalho, resta muito pouco para se cultivar o relacionamento entre dois cônjuges. A fuga para o trabalho mostra muitas vezes a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de lidar construtivamente com as diferenças. E nós estamos falando hoje no momento em que as esposas estão, ou as mulheres estão ocupando um lugar cada vez mais presente na sociedade, no mercado de trabalho. Não só os homens são agora provedores, mas as esposas, as mulheres estão se tornando também provedoras nos seus relacionamentos, no seu casamento, e isso pode muitas vezes, com uma dedicação exacerbada ao trabalho, trazer muitos problemas e muitas questões que serão difíceis de ser administradas. Esses processos não encaminhados adequadamente vão gerar frustração que não faz nascer um clima de amizade, mas sim faz nascer um clima de hostilidade que cresce com irritação, com palavras duras que tomam forma no nosso ambiente familiar. Buscar caminhos para as questões conflitantes é a terceira sugestão para esse desafio de caminharmos juntos na relação, no casamento e na família. Os dois têm que construir juntos os seus caminhos, entendendo que fazem parte de um processo que é longo e árduo. Reconhecer esse processo é absolutamente necessário. Eu estou casado há 31 anos com a mesma esposa, com a Carla, e os desafios têm sido esses. Perseverarmos no meio de cada conflito que se apresenta e percebemos que temos recursos, sim, pelo fato de termos a mesma fé, pelo fato de termos desenvolvido uma cumplicidade, pelo fato de buscarmos em Jesus e na sua palavra e na multidão de conselhos de amigos que acompanham, que nos ajudam a perseverar no nosso relacionamento, no nosso casamento. Em primeiro lugar, nós temos que considerar algumas coisas para lidarmos com essas questões. Efésios capítulo 5, versículo 32, nós lemos quando Paulo escreve sobre o amor. A palavra aqui que nós encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 32 é que o amor é o mistério quando aplicado no casamento. O mistério pressupõe a profundidade e as novas descobertas. O casamento não é algo superficial, mas pressupõe que nós precisamos entender a totalidade do seu significado e muitas vezes nós não conseguimos decifrar todas as possibilidades. Nós não podemos abrir mão de buscarmos um amor afetivo, de um amor compromissado, formando este todo que é a relação no casamento e entendendo que existe uma fonte inesgotável em Jesus para cultivarmos com perseverança esta relação. O mistério pressupõe os propósitos de um Criador que dá a vida às suas criaturas
e que permite que duas pessoas diferentes se tornem uma só carne. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Gênesis capítulo 2, 23 a 24. O mistério que Paulo faz referência traz a ação criadora e criativa de Deus. O mistério traz luz, o mistério traz luminosidade. A graça, o belo que necessita caminhar junto, o funcionamento na relação, as obrigações, os problemas, as questões éticas que nós temos que enfrentar, as situações inusitadas que se apresentam na nossa realidade. O mistério do amor é um presente que Deus dá, nem sempre explicável, nem sempre decifrável, e é um mistério que traz a presença do sagrado entre seres finitos como nós. Salomão, em sua sabedoria, escreveu que há 3 coisas que são maravilhosas demais para ele. Sim, há 4 que ele não entendia: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma mulher. Provérbios 30, 18 e 19. O amor no casamento é também parte deste grande mistério. Nós temos também que romper com o individualismo, sair de si mesmo e ir na direção ao encontro do outro com todas as nossas diferenças e tentarmos enxergar o casamento a partir da ótica e da herança do cônjuge. Buscarmos interagir, buscarmos integrar e construir uma nova realidade em relação aos gostos, ao lazer, ao tempo que dispõe um para o outro, às suas vocações, às suas profissões, a criação de filhos, a administração das finanças, tudo isso com muita conversa, com muita transparência, com muita verdade na nossa comunicação, avaliando um caminho que vai trazer unidade e comunhão entre o casal. Respeitar a individualidade é fundamental, as características da pessoa, o jeito de ser, buscando adaptações, porque muitas vezes a pessoa não vai mudar. A pessoa só vai ver ampliada aquilo que já é inerente à sua personalidade. Algumas coisas a pessoa muda, o cônjuge muda, mas tem outras coisas que durante todo o casamento, a relação, isso não vai mudar e pede de nós, sim, com amor de Deus, a aceitação do outro como ele é, assim como Deus nos amou incondicionalmente como nós éramos. Elaborar então, a partir daí, um projeto comum de vida. E aí os alicerces do casamento são fundamentais. Em que bases esse casamento nasceu e se projetou? Há muitas pessoas que estão na comunidade da fé que não casaram no Senhor, casaram na igreja. Fizeram uma cerimônia dentro de uma instituição evangélica. Porém, pessoas que não buscaram conselho, que não oraram ao Senhor, que não buscaram conhecer a vontade de Deus, que não submeteram esse seu desejo à avaliação de outras pessoas próximas, não, mas decidiram casar na igreja, como se isso significasse que casaram no Senhor. Há muita gente que nem fez isso, é por isso que também muitos casamentos ruíram, porque eles não foram construídos num alicerce com a direção de Deus. Compromisso, a fé, o projeto família que cada um tem, tudo isso precisa ser conversado para que possam elaborar um projeto comum que vá trazer alegria e crescimento um ao outro e também um crescimento juntos. Para nós cristãos, o casamento tem uma natureza espiritual inseparável. A fé deve ser considerada e cultivada. E foi assim que Deus possibilitou que a mulher se tornasse também companheira, auxiliadora e cúmplice nesse processo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Esse é um desafio sempre presente. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A sexualidade vivida de maneira saudável e prazerosa
é também algo que deve fazer parte desse projeto comum de construção. O homem concede à esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. É uma interação emocional, psicológica, corporal e de uma natureza totalmente espiritual. A visão familiar e fundamental no projeto de Deus é que os filhos sejam criados como herança do Senhor. Pelo fato de serem herança do Senhor, como está sendo descrito no Salmo 127, versículo 3, isso deve ser algo a fazer parte desse projeto que estão construindo juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué, capítulo 24, versículo 15. E essa visão familiar é fundamental no projeto de Deus para o casamento e para a união. Jesus Cristo encorajou a estabilidade do casamento. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 61. Se alguma possibilidade de separação resta, representa exceção e foge aos propósitos de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 19, de 8 a 9. Jesus e seus ensinos devem ser a base da construção de um relacionamento que vai possibilitar nós caminharmos juntos. Jesus, o seu ensino, o seu exemplo é fonte alimentadora no relacionamento e é por isso que é fundamental que os dois cônjuges busquem ter a mesma convicção, a mesma esperança de fé em Jesus Cristo. O projeto do casamento deve buscar o crescimento de todos, crescimento emocional, crescimento intelectual, uma saúde psicológica que alimenta essa relação e construir juntos é o tempo todo estar desenvolvendo uma cumplicidade para que os alvos propostos nesse projeto novo possam ser atingidos e possam ter dimensões cada vez mais abrangentes. Em quarto lugar, numa relação que tende a ser saudável, que pode ser preservada em Cristo, é necessário uma disposição de corrermos riscos. O risco permanente faz com que se procure acertar, que a gente tenha disciplina, faz com que se crie uma interdependência para que os desafios e projetos sejam construídos. A criatividade, a capacidade de mudar é fundamental para a adaptação e novas realidades a serem vividas pelo novo casal, numa relação na família. Não devemos ser rígidos em soluções que deveriam ser resolvidas e encaminhadas de maneira aberta. Disposição de mudança faz com que os cônjuges sejam também estimulados a caminharem lado a lado. Em quinto lugar, flexibilidade. Capacidade e disposição de mudar é fundamental para a adaptação a novas realidades. Não devemos ser rígidos em soluções que deveriam ser resolvidas e encaminhadas de maneira aberta, e uma disposição de mudança faz com que os cônjuges sejam estimulados a caminharem lado a lado. Essa flexibilidade vai sendo construída quanto mais o amor de Deus vai permeando a relação, quanto mais a disposição de um se doar ao outro, quanto mais a disposição do cônjuge ver o crescimento do seu marido, da sua esposa, de estarem se alegrando porque estão chegando a acordos, estão colocando os alicerces e os tijolinhos que vão trazendo estrutura para esta relação que estão construindo com a base de Jesus Cristo, na orientação de Jesus Cristo. Além dessa flexibilidade, o sexto é esta dependência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo no relacionamento, os ensinos de Jesus são fundamentais. E quando há um compromisso, quando há um alicerce sólido que trouxe significado para esta aliança que foi feita no casamento, o cultivo da presença de Deus é fundamental. Não descuidarmos da comunhão com Deus, cada cônjuge individualmente com o Senhor e os dois juntos também buscando a Deus na meditação na palavra, na confissão, na oração,
de maneira encorajadora e sempre buscando o crescimento. A vida do casal, a vida em família é mais do que um exercício de convivência. É sempre importante aproveitar a riqueza da situação para um aprendizado e crescimento. O casamento é um projeto formado de pequenos projetos. Um projeto de sexualidade, um projeto de comunicação, um projeto de vida financeira, um projeto de educação de filhos, um projeto de relacionamentos com as famílias dos cônjuges, um projeto de relacionamento na comunidade da fé, um projeto de serviço na sociedade onde nós estamos inseridos. São excelentes desafios e projetos que nós temos na relação no casamento. O encontro com o outro também é celebrado, o entrelaçamento das experiências, os riscos presentes na dinâmica do casal, o auxílio mútuo, as situações em que o companheirismo será tão necessário e a paciência também, são fundamentais para uma caminhada cativante, desafiadora, mas que não deixa de ser delicada, que pede de nós sempre posturas preventivas e regarmos esse relacionamento o tempo todo. A disputa de poder deve ser deixada de lado. A disputa de poder corrompe, destrói aos poucos o amor e a valorização mútua. O genuíno amor procura entender o outro e estimula o crescimento de cada um como pessoa, crescimento que vai trazendo dignidade e realização. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que a presença do amor de Deus é fundamental. A presença do Criador é fundamental para que o casamento seja bem sucedido. A espiritualidade precisa ser cultivada para que o amor se renove sempre e se fortaleça. O amor construído e desenvolvido com perseverança, segundo a vontade de Deus, diz Paulo à igreja de Corinto, jamais acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor é doador, o amor vai crescendo a partir da presença de Jesus em nosso coração. Esse amor que jamais acaba é quando nós cultivamos a presença do Deus eterno, uma eternidade que não acaba, que jamais acabará, onde nós já estamos desfrutando da presença do Senhor em tudo aquilo que nós somos como indivíduos, aquilo que nós somos como cônjuges, como aquilo que nós somos como familiares, aquilo que nós somos como cristãos e como adoradores. Cultivar a presença de Jesus é fundamental para que esse amor jamais acabe. Que haja em nosso coração a disposição, aqueles que já estão casados, de continuarem lapidando e preservando para caminharem juntos na relação, e aqueles que estão pensando em entrar na experiência do casamento, que sejam desafiados a construir um caminho juntos de companheirismo, de cumplicidade, de doação mútua e de amor, assim como Cristo amou a igreja. Que possa ter sido útil essa reflexão, que Deus abençoe todas as famílias que estão ouvindo essa reflexão nas suas realidades, nas suas lutas, e que Deus abençoe aqueles que estão iniciando o seu casamento, tendo a Jesus como alicerce desta relação. Que Deus abençoe ricamente a todos os que estão acompanhando as meditações e palestras da TV CMC. Um grande abraço, Nelson Bomilca se despede, até a próxima meditação ou palestra. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.